Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações. Bom dia, amigos da Rádio TV Liberal e do programa Olho Vivo. Passados os festejos do Carnaval, estamos retomando a normalidade do programa Olho Vivo, em meio a muitas informações, em meio a uma CPI, em meio à redefinição de governos, porque a rádio é uma rádio regional, estaremos ouvindo vários prefeitos que estão redimensionando as suas metas e também os seus planos de trabalho. E para falar sobre várias situações, a começar pelo sistema financeiro, que está um maior bafafá hoje, nós estamos recebendo aqui o diretor do Banrisul, Fernando Postal, com quem a gente vai ter um dedo de prosa. Fernando, é um prazer em recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio TV Liberal. Bom dia. Bom dia, José Claucir, bom dia a todos os seus ouvintes. É uma alegria poder estar novamente aqui conversando contigo. Um início de ano muito positivo para nós do Banrisul, resultados extraordinários que foram divulgados agora dia 11, o recorde de resultado, né? O maior resultado da história do banco, dos seus quase 100 anos. Muito feliz porque faço parte desse grupo, faço parte dessa gestão. E o resultado mostra realmente um trabalho competente, liderado pelo nosso presidente Fernando Lemos e toda a sua equipe, da qual eu faço parte. Então o banco realmente está num momento muito feliz, apesar, né, José Claucir, de todos os escândalos financeiros que acontecem no nosso país. Nós aqui no Rio Grande do Sul, no nosso Banrisul, cada vez mais mostrando a capacidade que nós temos de gerir o banco, a capacidade que o gaúcho tem de dar resultados numa instituição financeira gaúcha, numa instituição financeira que procura estar ao lado dos senhores, das senhoras, para poder ajudar no crescimento e no desenvolvimento do nosso estado. A razão número 1 de existir o Banrisul foi realmente para isso, para poder proporcionar, né, o desenvolvimento e o crescimento e ajudar as comunidades, os municípios e o estado a poder se desenvolver. O Banco do Estado do Rio Grande do Sul, ele tem a principal função dela é gerir desenvolvimento para o nosso estado. Mas nós somos, ao mesmo tempo, um banco público e, ao mesmo tempo, um banco privado. Nós somos uma instituição de economia mista que distribui dividendos. E, aliás, o banco, com esses resultados, as suas ações, os seus dividendos cada vez maior, fazem com que o banco também se torne cada vez maior. E o que me deixa mais entusiasmado é a segurança que o banco transmite, é a força do nome Banrisul e a garra que busca, né, através das várias ações, dar resultados positivos e fazer com que o cidadão, a cidadã do nosso estado tenha cada vez mais orgulho desta instituição que se chama Banrisul, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Zé. Bom, o senhor destacou aqui um superávit do banco, um resultado altamente positivo. E a pergunta é, esse dinheiro, ele volta para investimento, o financiamento de projetos para o crescimento do Rio Grande? Sem dúvida, porque o maior acionista é o governo do estado, né? Há toda uma lógica de distribuição desses resultados. A maior parte vai para o governo do estado, né? Cada trimestre nós automaticamente vamos repassando os recursos para o governo do estado. Isso é uma instituição, não existe no nosso estado ou no nosso país uma empresa pública de um estado que devolva ao seu maior acionista tantos recursos que nem é o Banrisul. Então isso nos deixa muito felizes, porque além do Banrisul fazer tudo o que ele faz ao longo do ano, ele dá em espécie para o governo do estado e para os acionistas minoritários resultados extraordinários. Isso é um orgulho do nosso estado. Fernando, a gente sabe que as estatais sempre foram a tábua de salvação de governos, e a galinha dos ovos de ouro é o Banrisul. Aí o Brito vendeu a CRT, o outro vendeu a Corsan, outro vendeu a CE, e o Banrisul sempre teve na pauta. O Rio Grande do Sul, a gente sabe que é um estado falido, um estado que tem uma dívida enorme a ser paga. Vai estancando ali, protelando, mas tem uma dívida em crescimento. E o Banrisul é a galinha dos ovos de ouro. Esse resistiu. E por que ele resistiu à privatização?
Eu diria até, José Claucir, isso sem dúvida nenhuma é a última, é a joia da coroa, como a gente exatamente. diz. É a cereja do bolo. É a cereja do bolo. Por quê? Porque só praticamente hoje existe o Banrisul. A Sulgás foi vendida, a Sé foi vendida, a antiga CRT, agora foi vendido o Corsã, as fundações foram praticamente tudo fechado. O Estado, ele ficou mais leve. Mas o Banrisul, né, cada eleição que vem, se fala, mas e quando o Banrisul vai ser vendido? Qual é a situação do Banrisul? É que faltou caixa, o governo já pensa. Pensa em vender. Vamos vender o nosso galo. Isso. E nós, no banco, nós temos um orgulho muito grande porque, além dos resultados, nós damos dividendos para o Estado. Então, nós somos uma empresa hoje, o banco é uma empresa que é o grande orgulho do Estado, mas nunca está livre, José Claucir, de que possa aparecer ali na frente alguém com a intenção de querer vender. E isso nos preocupa bastante, isso é uma pauta que eu tenho brigado bastante, no sentido de que ele tem que continuar público, ele tem que ser público, porque ele é um orgulho e ele dá resultado, José Claucir. Eu acho que essa é a questão mais importante. O Banrisul, ele tem quase 10 mil funcionários, ele move a economia do Rio Grande. Hoje ele é a maior empresa pública, e a maior empresa do Estado com sede no Rio Grande do Sul. Com sede no Rio Grande do Sul, hoje é a maior empregadora. É a maior empresa e empregadora. Então, fora o governo, é a maior empregadora. Nós temos quase 10 mil funcionários. Nós atendemos hoje, nós temos em torno de quase 3 mil estagiários jovens que estagiam dentro do banco. Nós temos o menor aprendiz. O banco distribui, através dos seus editais, patrocínios que ajudam as cidades, as comunidades. Por exemplo, agora, ontem, né, inaugurou a Festa da Uva, né, dia 19. Uma festa extraordinária. O Banrisul é um dos grandes patrocinadores. Agora vamos ter a Expo Direto, lá em Não Me Toque. O Banrisul é patrocinador. Vamos ter a Expo Inter. O Banrisul é o grande patrocinador. Por quê? Porque o banco procura priorizar ações no nosso município, no nosso estado. Por exemplo, nós temos aqui em Guaporé a AGE, o Banrisul contribui com a AGE. Temos a Mostra Guaporé, o Banrisul ajuda a Mostra Guaporé. Nós temos várias ações que acontecem e que fazem com que nós possamos estar sempre prontos para, José Claucir, para poder ajudar o estado do Rio Grande do Sul. E o Banrisul, ele tem essa função, ele tem a função de proporcionar também desenvolvimento através também dos seus patrocínios, porque mexe com as comunidades, mexe com as ações do nosso estado. Fernando Postal, nós estamos numa outra situação muito grave. Como é que chega ao ponto de um banco crescer do dia para a noite, aplicar um golpe no sistema financeiro de mais de... Estão apurando aí, uns falam em 50, uns falam até em 80 bilhões de reais. E aí o problema não é só esse. Aí nós temos um fundo de previdência em Guaporé, um exemplo. Imagina você aplicar num banco aventureiro, como ocorreu com a Previdência do Rio de Janeiro, com a Previdência do Amapá, com o sistema judiciário que aplicou, com supostas vantagens. Ninguém faz milagre no sistema financeiro. Eu acredito, José Claucir, que o Banco Master é uma situação... que teve muita gente envolvida, né? Ali poderosas, né? Poderosas envolvidas que foram encobrindo, porque é impossível isso acontecer e ninguém olhar. Inclusive o Banco Central, que quer a CVM, né? Então, são várias entidades, só que ali existia muita gente grande envolvida e está envolvida até hoje. E o desfalque, né, que aconteceu ali é uma coisa inimaginável para nós nos dias de hoje. Então isso nos deixa muito tristes, abalou o sistema financeiro no nosso país, sem dúvida nenhuma. Os desvios, a gente não tem nem ideia de quanto vai chegar, né, o desvio. Mas é claro, né, José Claucir, se você olhar empresas, grupos de advogados contratados para consultoria, ex-ministros que participavam. Veja bem, uma consultoria com um contrato de 136 milhões. Isso não existe nos dias de hoje. Então é impossível nós podermos conviver
com essa situação. Mas só aconteceu porque muita gente importante estava envolvido nesse caso, né, José Claucílio? Eu não tenho dúvida nenhuma. E, aliás, nós vamos passar esse ano inteiro discutindo a questão do Banco Master. Eu não tenho dúvidas nenhuma, que é uma coisa que quanto mais vai puxando, como a gente diz na gíria, puxando o vai fio ser, do novelo, e vai ser tema nas eleições. vai ser tema da eleição, e aí vai um dos principais temas da próxima eleição vai ser o Banco Master. Como é que se chegou a isso, né? Então, é bastante delicado até falar alguma coisa nesse momento tão triste, né, do Brasil na questão do sistema financeiro, porque não é só cometer o deslize, não é só cometer o roubo. E quem que tinha a obrigação de fiscalizar, de cuidar disso? Por que não fez? Essa é a questão mais importante. Uma outra situação, Fernando Postal, o Alexandre foi prefeito, o senhor foi prefeito, falando agora de questões paroquianas. Não enfrentaram CPIs e agora virou moda CPI em Guaporé. O que está acontecendo com os nossos governos? José Claucílio, você parte para a questão política, eu te diria... paroquial, né? Paroquial aqui. Não, mas todos os prefeitos, olha, não tem prefeito que não passou por um período dessa tão conturbada CPI. Porque a política, ela se faz, né, de maiorias e minorias, ela se faz de ações fortes. Aonde não teve CPI? Quando o governo realmente tinha uma maioria absoluta na Câmara de Vereadores. Sempre tem turbulência. No né? governo do Alexandre Postal, de 89 a 92, teve uma CPI, que foi inocentado. No meu governo, que tinha minoria na Câmara de Vereadores, teve uma CPI, que fui inocentado, certo? Então, quando você tem uma minoria, se você não tiver, né, uma maioria na Câmara de Vereadores, você sempre está sujeito. Agora, depende o tipo de CPI que vai ser colocada, né? Se você falar da CPI que tem hoje aqui, é uma CPI provocada pelo próprio governo, não é uma CPI que surgiu... Uma crise interna. Uma crise interna dentro do governo que ocasionou um pedido de CPI que foi do Ministério Público do Estado, que pede para que a Câmara de Vereadores faça a averiguação... Passa o papel político dela. ...das irregularidades das falas de um dos membros do Poder Executivo. Então é diferente, né? É uma situação bastante delicada. Eu acho que eu já comentei, eu não sei se não foi aqui, foi numa outra emissora de rádio, que eu digo, é um momento bastante delicado, né? E uma CPI, você nunca pense que tudo termina em pizza, porque muitas vezes não termina em pizza, né? Olhem o caso agora de Viamão, há poucos dias atrás. Olhem o caso de Cachoeirinha, há poucos dias atrás. 2 cidades onde vai ter eleição novamente, né, que foram cassados os prefeitos. Por quê? Porque não acreditavam que aquilo ali poderia resultar nessa situação. Teve também o caso de um vereador de Viamão que foi cassado. Então, essa situação é bastante delicada. Se não houver uma habilidade bastante positiva ali para mostrar o que aconteceu e tal, poderá ter problemas, sem dúvida. Uma outra situação, o senhor é conhecedor disso, trabalhou, sempre investiu e acreditou nessa proposta, que eu diria hoje que o maior cartão postal de Guaporé é o autódromo. Como é que o senhor vê essa revolução? O autódromo vai ter um aporte de mais de 14 milhões. Bom, José Claucílio, vamos começar, se você me permite, o autódromo ele faz parte da minha vida, da vida do meu irmão Alexandre. Nós, quando jovens, trabalhamos de bandeirinha no autódromo. O autódromo começou, a inauguração da pista de terra foi em 69, depois a inauguração da pista asfaltada foi em 76. Nós tínhamos o tio José, que era membro da diretoria, nós tínhamos o tio Cláudio, que corria no autódromo. Hoje a família Postal ainda está correndo no autódromo, o Edson Postal, o Érico Postal, tem o Gilberto Madalosso, que é Postal Madalosso, correm também no nosso autódromo. Nós temos uma ligação muito afetiva com o nosso autódromo. Primeiro, lá no governo do Alexandre, foi construído o ambulatório médico. Talvez muitos não vão se lembrar, mas o ambulatório, porque tinha sido construído o autódromo, a torre, depois... No governo do Alexandre foi construído o ambulatório também, além de tudo aquilo que aconteceu. No meu governo, se vocês forem se lembrar, o túnel, só existia um túnel de entrada do autódromo.
né, do ex-saudoso amigo Ari Salve, que era o presidente do autódromo na época. No meu governo, nós duplicamos o túnel. O autódromo ficou fechado por 2, 3 meses para que fosse duplicado o túnel do nosso autódromo. Hoje nós temos 2 vias, uma que entra e uma que sai do nosso autódromo. Então, no meu governo só existia um. A Fórmula Truck começou no meu governo, né? A Guaporé era uma loucura o que acontecia em Guaporé, da Fórmula Truck. Aqui em Guaporé, o autódromo é o cartão postal da nossa cidade, né? E os investimentos que vão ser colocados agora, e aí eu não posso deixar também de comentar, né? E aí eu vou fazer uma observação sobre os 2 vereadores do MDB nessa questão do empréstimo que aconteceu ali no autódromo. A condução do nosso líder, do Jonas Agosti, que é presidente da Câmara de Vereadores, que conseguiu buscar junto, né, com os outros vereadores a audiência pública e depois a votação do empréstimo com muita tranquilidade, conseguiu fazer com que a Câmara de Vereadores entendesse e, através da sua presidência, conduziu de uma maneira extraordinária. O líder do MDB na Câmara, o Edelvan Balbinotti, um jovem, a grande surpresa da Câmara de Vereadores, um jovem muito trabalhador, né? Buscou aí, muitos diriam, mas o Edelvan é lá do interior, e o Edelvan, com muita capacidade, com muita tranquilidade, né, colocou para a comunidade a importância que era o empréstimo para que o autódromo possa ser remodelado, para que a cidade possa voltar a ter grandes provas, voltar a ter ações positivas, porque o autódromo, nós temos que ter uma concepção do que representa o autódromo para a cidade. Bom, hoje nós somos 12 autódromos no país, um é em Guaporé. O Guaporé vinha lutando para essa reforma através da liderança do Silvio, depois do Marcelo Chaves, agora do Duda Paludo, para que viesse esse recurso. Eu me lembro, em 2023, na metade do ano por aí, o Alexandre foi ao governador, né? Havia um pedido do Marcelo e do Silvio para que viessem recursos para Guaporé, para que a Secretaria de Turismo, né, pudesse... E eu lembro-me, interrompendo, que o Silvio bateu muito em Brasília, e Brasília não surtiu, aí conseguiram com o Estado. E o Alexandre, me lembro, foi conversar com o Eduardo Leite botou para ele que viriam os recursos que seria colocado para Guaporé. Aí veio a enchente de setembro de 23, e aí mais a enchente de maio de 24. Aí parou tudo, né? E agora, com muito trabalho dessas lideranças, a gente chega nesse momento muito positivo, inclusive, né? Inclusive, colocando, e deve chegar aqui o governador, o vice-governador, devem vir a Guaporé para assinar o termo de liberação do recurso. Mas é claro que isso tudo passa, né, como eu falava, pela Câmara de Vereadores. Por quê? Porque o município não tinha os recursos para contrapartida. E é uma obra muito importante. E não dá para perder 8 milhões, né? Não dá para perder todo esse dinheiro. Então, eu acho que é muito importante. E os nossos vereadores, eu não posso deixar de falar dos vereadores do MDB, porque eu estou aqui em nome sou com a minha pré-candidatura, deputado. Os nossos vereadores conseguiram entender e defender com muita garra, com muita capacidade e com uma oratória muito positiva, tanto na condução da casa, através do Jonas, como o líder da bancada, o Edelvan, fazer com que a comunidade também entendesse a importância do autódromo, né? Mas eu acho que, no final, todos os vereadores, à exceção de um vereador que votou contra, todos eles foram a favor, e eu acho que isso vai ser uma obra muito importante para a história do nosso autódromo, para as obras do nosso autódromo, José Calceiro. O Ed fecha a imagem em mim aqui, enquanto o Alexandre toma uma água aqui. Fernando? Porque eu estou com o Alexandre, todos iguais. Aí o Fernando, enquanto o Fernando toma a sua água aqui, ele fecha a câmera aqui em mim. E a situação é o seguinte: nós estamos agora também próximos de uma definição. Está se afunilando o prazo, está se esvaindo. Como é que o senhor vê a questão do tabuleiro eleitoral? O MDB vai emplacar Gabriel Souza? Porque o PP já assinou que vai para o outro lado, ou procura outras alternativas o MDB.
Não é o MDB, não é o PP, não é o PDT, não é o PT, não é o PSD. Eu lhe diria com muita tranquilidade hoje, José Claucir, que nós estamos passando por os próximos 40 dias é que vão definir toda essa questão. Primeiro começa pela definição do nosso governador Eduardo Leite. Será que ele vai sair do governo ou não vai? Ele tem até o dia 2 de abril. 2 de abril. 2 de abril para tomar uma decisão. Que aí o Gabriel assumindo dá um up, né? Se torna uma pessoa muito mais importante do que é hoje. Claro. A minha visão no campo político, né? Então, nós temos essas indefinições. O Gabriel hoje é o candidato do MDB, sem dúvida nenhuma, está preparado, é um candidato que tem todas as condições para ser um grande governador do nosso estado. Agora, você sabe que nesse mundo político as instabilidades acontecem em questão de minutos. Eu me lembro muito bem de que dizia, na época, o Nelson Proença, a política é a arte de dizer agora e descendo escada de dizer. Porque, vamos lá, o que aconteceu no PP? Aconteceu uma convocação de uma reunião extraordinária que tomou uma posição, mas não foi uma convenção. Mas nem foi o PP, foi a família Kovács que decidiu isso. Sim, até com o boicote de grande parte dos membros do partido. Então há agora um pedido da outra parte para uma pré-convenção dentro do mês de março. Então, nem o PP não está decidido. Houve uma posição da família ali do presidente do partido, tanto é que o seu Kovács, o Wilson Kovács, saiu da secretaria, né, para não ficar também, seria uma situação muito indelicada permanecer no governo quando o filho, né, se posiciona de um outro jeito. Então você tem que ter também a hombridade de não ficar num cargo ao qual você não está defendendo. Então eu acredito que nós temos também uma indefinição. O PDT, com a Juliana Brizola também, tentando buscar uma aliança com o PT, que eu acho também muito difícil. Eu acho que o PT não vai abrir mão, mas se tornaria uma candidatura também bastante forte. O MDB com o Gabriel tem toda essa questão do PP, tem o PSD, tem o Podemos, tem o União Brasil, tem os Republicanos. O número de partidos hoje ele é infinito no Brasil, né? Então a gente nunca sabe para que lado vai. Mas há uma situação que eu acho que ela é muito interessante, que ela acontece agora até 2 de abril. Quem vai se filiar tem o período da janela, que abre agora em março, né? E tem um período ali até 6 meses antes para definir em qual partido, porque agora ele te dá a oportunidade de trocar de partido nessa que se chama janela. Então, muitos deputados, muitos candidatos vão trocar de partido também. E aí nós vamos entender um pouquinho esse tabuleiro, como é que ele vai ser formado, para que a gente possa ter uma ideia um pouco mais clara daquilo que nós estamos vendo para o futuro, né? Nós temos o PL, também tem candidato, quem vai compor com o PL. Então eu acho que nós estamos num momento de muita turbulência, diríamos, no cenário político do estado do Rio Grande do Sul. De todas essas indefinições políticas do estado, só temos uma definição: a sua pré-candidatura. Sem dúvidas, eu saio do banco agora no início de abril, eu coloquei a minha pré-candidatura de deputado estadual, vou trabalhar para defender a nossa região. O senhor sai de uma zona, entre aspas, de conforto, para trabalhar pela nossa região, que sempre foi um pedido, temos que ter o representante. Bom, esse é o meu objetivo. Eu acho que a gente tem um trabalho bastante grande para fazer aqui pela nossa região, para defender as questões da nossa região. Eu tenho colocado nos últimos dias, eu fui a Casca ontem, almocei lá em Casca. Na última segunda-feira almocei em Casca e lá eu colocava, né, a estrada Guaporé-Casca está horrível. Se nós for ver as obras aqui na 431, muito demoradas. Uma série de coisas que hoje realmente falta uma representatividade mais forte para cobrar as ações que precisam. Isso independente da área da saúde, da área da educação. E olha que o Costela disse que é de Guaporé, viu? Mas aí que tá, né? Mas estão longe, né? Estão longe.
Então isso faz. Eu não, eu moro aqui, eu tenho minha vida aqui, eu tô do lado de Vista Alegre, tô do lado de Nova Prata, tô do lado de Dois Lajados, de Serafina, de São Valentim. Conhece a realidade nossa, né? Tauri, conheço a realidade, União da Serra, enfim, estou ao lado de... Então, eu estou colocando o meu nome à disposição com uma pré-candidatura para que a gente possa buscar um espaço para a nossa região e poder representar a nossa região. Eu não tenho dúvidas que a região tem entendido, a região tem me dado esse apoio para que a gente possa representar Guaporé na Assembleia Legislativa do Estado, mas não só Guaporé, defender toda a nossa região. Serafina Corrêa é uma cidade aqui ao lado que eu tenho um carinho lá muito especial. O pessoal me quer muito, Vista Alegre aqui. União da Serra, preciso do senhor para sair aquele asfalto, Guaporé, União da Serra. Sem dúvida, estamos lutando, acho que vai sair. Acho que vai sair. Estamos trabalhando para isso, né? Bom, sucesso, boas andanças e volto sempre a liberar a sua casa. Obrigado, José Clauciro, obrigado pela oportunidade. Eu não posso, nesse momento, né, agradecer muito a oportunidade de estar conversando aqui com você, mandar um abraço a todos e a todas, dizer que eu continuo forte e firme, né, para buscar um espaço e que a gente possa, né, através da legenda do MDB, buscar uma cadeira na Assembleia Legislativa, junto com o meu presidente aqui, o Jonas Agosti, com o meu vereador Edelvan, com o nosso líder, doutor Nereu, né, e todo o nosso grupo do partido, mas eu acho que aqui em Guaporé não é o partido, eu acho que aqui em Guaporé eu estou propondo uma candidatura de um guaporense para defender Guaporé e a região, independente dos partidos políticos. Tudo bem, conversamos aqui com o diretor do Banrisul, Fernando Postal, pré-candidato do MDB na programação da Rádio TV Liberal e do programa Olho Vivo. Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações.